Nesse vídeo eu vou te mostrar a estrutura que eu criei para um dos meus clientes, para que ele possa atualizar a aplicação dele, sem que a aplicação dele pare em nenhum minuto. Eu vou mostrar todos os serviços que eu utilizei na prática. Bom, pessoal, então, como eu falei, hoje a gente vai usar basicamente 3 serviços. EC2, que é onde a gente tem as instâncias, o Code Deploy e o S3. Essa aqui, ó, é a instância que a gente vai utilizar para o laboratório, beleza? Vou copiar o IP dela aqui. Essa é a minha aplicação, tá? A aplicação do cliente não é essa, é óbvio, é uma aplicação mais complexa, mas aplica a mesma coisa, o index.php. Eu quero atualizar isso. Como que a gente vai fazer? Eu utilizando o Code Deploy, o Code Deploy tem um agente que fica instalado lá na minha instância, e aí eu preciso ter um arquivo compactado, onde tem a minha aplicação. A minha aplicação está aqui dentro dessa pasta, ó, app. Estão vendo a minha aplicação? Meu index.php. Eu vou editar ele aqui. Ó, aplicação super complexa, ela simplesmente vai lá e pega o ID, o IP da minha instância, tá? Ele vai aqui e pega o IP da instância. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor que vocês estão vendo aqui, ó. Essa cor verde eu vou mudar para azul. Então vai ser a minha nova atualização. Primeira coisa é vir aqui alterar o código-fonte da minha aplicação. Tá aqui em green. Vou botar tudo vermelho. Red. Gosto de vermelho. Então vai ficar, tudo isso aqui vai ficar vermelho, não só os números. O ID, tudo vermelho. Beleza? Então essa é a minha aplicação, meu index. Atualizei ele, salvei. Legal. Tá aqui salvo dentro da minha pastinha. Meu index, se eu abrir ele agora, vocês vão ver que é um red. Legal, vermelho. Show. Eu tenho dentro da minha pasta compactada, eu preciso ter um arquivo que é o appsec. Esse arquivo é do Code Deploy, eu não vou entrar em detalhes do Code Deploy aqui, porque só uma aula de Code Deploy a gente ia levar algum tempo fazendo aqui, principalmente ao vivo, tá? Então, eu só vou mostrar esse arquivo para vocês. Esse arquivo, ele tem alguns processos, tá? Então, o mais importante que eu tenho aqui, ó, é o source e o destino, que é da onde que ele vai copiar os arquivos e para onde que ele vai copiar os meus arquivos. Então, ele vai copiar os arquivos da pasta app, que é essa pasta aqui, ó, que vai estar junto, compactada, para o var www.html, que é onde fica a minha aplicação. Eu rodo alguns scripts antes e depois disso. Então, antes dele fazer essa cópia, eu posso rodar um script, por exemplo, para parar o Apache. Deixa eu até ver o que esses meus scripts estão fazendo. Ó. Eu tenho dentro dessa pasta scripts, ó, eu tenho os dois que eu tenho aqui, o stop e start. O primeiro é o stop. Vamos ver o que ele faz? Ele vem aqui para o Apache e remove o arquivo index original que tem lá. Então, antes de qualquer coisa, ele para o Apache e remove o index que existe. Legal. Depois disso, ele vai fazer a cópia, tá? Então, ele faz before install antes, depois ele faz a cópia, e depois ele faz o after install. Vamos ver o que é o meu after install. É o start no Apache. Eu não preciso, isso aqui não é obrigatório, tá? Eu não preciso ter isso aqui. Eu posso ter só o source e o destino, da onde eu quero copiar para onde que eu quero copiar. Só que às vezes ele não vai dar permissão para você copiar, então você precisa remover o arquivo antes. Dependendo da sua aplicação, você precisa fazer alguns processos, parar alguns serviços. Então, e não é só esse before install e o after install, tem vários outros processos que você pode fazer aqui. Até a validação, fazer testes de validação. Eu vou mostrar para vocês na hora do deploy. O importante é que vocês entendam como funciona rapidamente o Code Deploy. Ele usa esse arquivo aqui como parâmetro para ver o que ele vai fazer lá dentro da instância. Basicamente é isso. Eu pego todos esses arquivos. Então, eu vou pegar o meu appsec, o meu script, a minha pasta script e a minha aplicação e vou compactar. Vou colocar um nome para ele. Vou colocar aqui, ó, live.zip. Faltou um i.
vou compactar. Então agora, deixa eu tentar aumentar aqui, não dá, né? Então agora, vocês podem ver que eu tenho o arquivo live.zip. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso copiar esse arquivo.zip lá para o S3, que é o storage de objetos, aonde a minha aplicação vai vir buscar, o code deploy vai buscar esses arquivos lá do S3, do bucket que eu já defini, tá? Eu vou usar esse aqui. Ele vai buscar essa aplicação, vai copiar para as instâncias. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 instâncias, ele vai fazer uma por uma. Eu vou mostrar para vocês esse processo. Eu vou fazer com uma, mas ele poderia fazer com várias instâncias ao mesmo tempo. E ele faz o teste. Se por acaso alguma dessas instâncias falharem, ele faz o rollback, volta todas elas. Então, é uma forma de você orquestrar aí essa atualização. Vou copiar para cá, então, esse arquivo live.zip. Para quem não conhece a Amazon, não está familiarizado, isso aqui é bem complexo, tá? Então, a gente está numa fase para a galera que está no programa de especialização, porque é um processo que você tem que passar até entender isso aqui que eu estou falando, tá? Eu estou falando de forma rápida, porque o objetivo é mostrar como o cliente está. Então, mas tem vários detalhes antes que a gente precisa fazer. Beleza, então você pode ver que eu copiei aqui, ó. Tá aqui, ó, live.zip. Copiei o arquivo lá para o S3, que é o storage de objetos. Agora eu venho no Code Deploy, que é o outro serviço. Aqui no Code Deploy eu já criei uma aplicação onde eu crio algumas configurações, já criei o meu deployment group e eu já tenho vários deploys feitos. Então, ó, eu já tenho a minha aplicação criada, dentro da minha aplicação eu tenho o meu deployment group e aqui eu crio um novo deploy. Eu escolho o meu deployment group. Aqui eu vou dizer que eu vou pegar do meu storage, do meu S3, eu poderia pegar do GitHub, tá? Galera que usa o Git e mantém o código todo no Git, ele pega direto do Git, você não precisa fazer isso que eu fiz, de aqui no Notepad++, editar, botar na pasta, compactar, jogar para S3, não, ele faz o deploy direto do Git, então isso é muito legal. Normalmente você chega nesse nível, tá? Mas começa, no caso desse cliente, como ele está começando, ele não tinha isso aqui, então ele está começando, e eu sempre penso que você deve começar do jeito mais simples, e esse é o jeito mais simples. Aqui eu preciso botar o caminho do bucket do S3. Então, ó, S3, dois pontos, barra, barra, o nome do meu bucket e o nome do arquivo, live.zip. Então, eu quero saber se meu arquivo é um tipo zip. Aqui, se eu tiver algum comentário. Aqui é o tipo de deploy que eu vou fazer, tá? Então, se eu vou fazer todas de uma vez, uma de cada vez. Aqui, como eu tenho só uma instância, vamos deixar todas elas de uma vez. Aqui o rollback, ó. Eu posso desabilitar o rollback. Eu posso mandar ele fazer um rollback, que é voltar, tá? Quem não sabe, rollback é quando você faz a atualização e ela dá um erro, eu posso fazer ele voltar automaticamente esse deploy. Então, eu posso voltar à versão anterior, caso dê alguma falha. Isso é muito em produção, você precisa fazer isso, porque você não pode jogar a aplicação em produção e desabilitar o rollback, né? Vai que dá um pau e aí não fica umas atualizadas, outras não, então você tem que mandar ele fazer esse rollback. Beleza? Basicamente isso, criar um deploy. E ele vai começar a fazer o deploy dessa minha aplicação. Olha que louco. Tá aqui, ó, criando. Em processo, vamos ver aqui o passo a passo. Ó, então, o application stop, que foi a primeira coisa que eu mandei fazer. O download é o que ele está fazendo agora. Ele vai fazer o before install. Na verdade, essa aqui foi a primeira coisa que eu mandei ele fazer, tá? Depois ele vai fazer o install, que é a cópia do lado para o outro. Depois ele vai fazer o after install. Vamos ver como é que tá o processo. Vou atualizar a tela aqui, ó. Ele já fez, ó. Deu sucesso em tudo. Muito rápido, tá? Demorou porque eu fiquei mostrando para vocês até atualizar a tela. Se eu vier aqui agora e der um F5, ó, atualizar, ficou tudo vermelho. Então, isso aqui ele vai fazer em várias instâncias ao mesmo tempo, dentro do balanceador de cargas. Tem um momento aqui no Code Deploy que eu seleciono se eu tenho load balance, que eu seleciono se eu tenho um auto-scaling. Então, quando as minhas aplicações escalarem automaticamente, ele já vai fazer esse deploy dessas aplicações. Galera, vocês já conheciam isso? Então, esse é o processo que a gente está hoje, a fase que a gente está hoje nesse cliente. Ele está fazendo a implantação disso aqui, e isso aqui vai deixar ele... Cara, imagina só, ele tem hoje 2 instâncias, tá? Rodando no balanceador de cargas. Como eu mostrei na aula anterior, eu mostrei, fiz
um laboratório mostrando o balanceador de cargas que ele tem. Hoje ele tem duas. Você pode pensar, não, mas é fácil, o cara acessa uma, vai lá e copia os arquivos e cola lá, depois acessa a outra, copia e cola lá e beleza. Mas daqui a pouco ele pode ter 5, 10, 15, e aí começa a ficar difícil de você atualizar. E aí você tem que atualizar todas elas sem parar. Então você precisa atualizar isso aí em produção às vezes. E essa é a melhor forma de você fazer isso. Então, assim, ó, o importante que eu quero passar, dessa live que eu quero passar para vocês, é que em um mês a gente pegou uma aplicação que não tinha nenhuma disponibilidade, que estava num VPS, lá, num provedor, que qualquer problema que ele tivesse naquele VPS, ele parava a aplicação dele. Em um mês, ele não conhecia nada de nuvem, tá certo que ele teve a minha mentoria, eu estou ajudando ele nesse processo, então eu só estou mostrando para ele os serviços que ele precisa para fazer isso aqui, entendeu? Então, o objetivo dele é migrar o serviço, eu não vou ficar falando de coisas que ele não vai utilizar. Estou falando só, aqui tu vai usar isso, 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 assim, assim. Como que faz? Vou lá e ensino ele como que ele faz. Então, em um mês, a gente já migrou a aplicação. Ó, a gente pegou uma aplicação que estava numa única instância, num único VPS, e migrou para um application load balance, um balanceador de aplicação, com HTTPS, que eu acho que nem tinha isso antes. Essa aplicação está pegando os dados num banco de dados que está em multi-AZ, em 2 zonas de disponibilidade, então também é um banco de dados com alta disponibilidade. E as imagens dessa aplicação estão todas elas armazenadas no S3, que é uma storage de objetos onde você tem aí uma disponibilidade e garantia de integridade dos dados de 99, não me lembro quantos 9 são depois da vírgula, se são 5 ou 7, tá? Eu sei que é uma coisa meio monstra, porque o S3 automaticamente ele já distribui em todas as zonas da sua região. Então, ele tem isso criado em um mês, tá? Você fazer isso no ambiente local é praticamente impossível. Você contratar vários VPS para criar um ambiente desses, cara, também é bem difícil, vai ser muito caro. E ele conseguiu fazer isso aí na Amazon em um mês. Então, o que eu quero que vocês entendam é que como eu comecei todo esse projeto, tá? Então, eu estou caminhando com ele um passo de cada vez. Eu não cheguei lá para ele e falei, tá, vamos migrar isso aqui tudo. Imagina se eu tivesse esperado ele chegar nesse nível de fazer o deploy da aplicação, antes de começar a migrar. Ele ia ter que ter montado os scripts de deploy, ia ter que ter feito um monte de coisa antes de migrar. Então, ele migrou da forma mais simples, que foi lá no início, nas primeiras lives que eu fiz, que eu mostrei para vocês. Depois disso, a gente botou um balanceador de cargas. Primeiro, ele migrou a instância. Depois, ele botou um balanceador de cargas. Aí, depois, ele começou a automatizar com o deploy. Aí, antes, ele tinha que se preocupar muito com perder dados. Hoje, qual é a preocupação de perda de dados dele? A instância, ele pode ali excluir ela, que é só ele fazer o deploy de novo. Pega uma imagem nova, faço o deploy da versão nova da instância. Como vocês viram aqui, eu levei o quê? O deploy mesmo, ele levou acho que 10 segundos. Então, sobe a instância, faz o deploy, a instância está normal, não tem nada dentro da instância. Só o deploy da aplicação dele. As imagens estão no S3. Cara, para tu perder um arquivo lá no S3, só se tu entrar lá e deletar. E mesmo assim, tu ainda pode replicar isso aí em outra região. Se tu quer muito guardar, precisa muito daquilo ali, replica em outra região. Tipo, tá em São Paulo, replica isso aí na Virgínia. O banco de dados é o que ele precisa se preocupar hoje, basicamente, do backup. O banco de dados está em 2 zonas de disponibilidade diferentes. Ele tem rotina de backup configurada ali. Caso ele dê um problema, ele só volta aquele backup daquela aplicação, daquele banco de dados, em 2 minutos. Se ele explodir o banco, se ele deletar o banco, em 2 minutos ele volta uma imagem do banco de dados dele. Ele restaura esse banco de dados. Ah, outra coisa também que foi na live passada, hoje ele tem um monitoramento dessa aplicação dele. Deixa eu mostrar para vocês o monitoramento dele como é que tá. Ó, aquele mesmo painel que a gente tinha criado semana passada, hoje ele já tem mais dados. Olha que interessante. Vamos botar aqui os últimos 3 dias. Olha que legal, cara. Ele teve um pico de memória. Olha que interessante isso aqui. Ó. Ele vinha trabalhando com uma instância com 20% e por algum motivo, das 15 até as
até as 20h30, ele teve um pico de memória em uma das instâncias. Isso, alguma coisa deve ter acontecido na aplicação dele. Tá? Esse horário aqui não é o nosso fuso, tá? Você está olhando lá, aqui é o fuso da Virgínia. Então é o TC0 lá. Ó, outra coisa que ele teve também, vamos ver se foi no mesmo momento, alguns picos de conexão no banco de dados, ó, que não foi muito, mas beleza. Deixa eu aumentar isso aqui para uma semana. Olha que legal, em uma semana. Uma das instâncias dele subiu e trabalhou bastante tempo com a memória lá em cima. Isso aqui a gente não é muito parâmetro, tá? Porque ele trabalha com Apache e o Apache é meio complexo de memória. Ó, tráfego de saída das interfaces de rede dele. Vou botar 2 semanas. Então, aí a gente já começa a ter alguns dados para a gente começar a se basear. Isso aqui é interessante, porque ele tem uma das instâncias dele tá bem parada e a outra tá tendo alguns picos de memória. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui, tá? E é somente na memória. Então, talvez esteja rodando alguma coisa nessa instância que não está na outra. Então, isso aqui é um monitoramento que ele não tinha antes. E aqui ele já começa a enxergar algumas coisas que estão acontecendo na aplicação dele. Não é uma coisa fácil de você ter na sua infraestrutura. Se você ter a sua infraestrutura toda ela monitorada, aqui ele botou apenas alguns alarmes, tá? Alguns gráficos. Mas tem muito mais coisa que ele precisa monitorar ali. Mas ele está ciente que hoje as instâncias deles estão rodando super tranquila. Como eu já falei nas outras aulas, ele está começando a vender agora esse serviço. Então, ele ainda não tem muito cliente, mas ele precisa já garantir isso aí a rodar com alta disponibilidade, porque é um gateway de pagamento e mesmo que o cara tenha um cliente, se na hora que o cara fizer uma campanha de vendas, o gateway de pagamento não funcionar, ele nunca mais vai conseguir nenhum cliente, né? Então, pensa você, o cara faz uma Black Friday, faz uma mega promoção e tem o dia da abertura das compras lá. E aí, no dia da abertura das compras, 1.000 pessoas vão comprar, e aí, na hora que todo mundo clica, vai fazer a compra, o gateway de pagamento tá fora. Cara, as chances dessa pessoa tentar fazer isso mais tarde são muito pequenas. As chances são que ele perdeu essas 1.000 vendas. Então, essa aplicação dele não pode parar. Isso aqui é uma das aplicações mais críticas que tem, principalmente para comércio. Se o cara, ali na hora da venda, para o comércio eletrônico, na hora do cara fazer a venda, o cara vai pagar e não consegue, as chances dele voltar e comprar mais tarde é muito difícil. Então, ele trabalha com uma operação muito crítica, né?